Primeira leitura. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea, direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o Vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegrias à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos. Se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-lo. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Aleluia, aleluia. A minha alma abrirei. Aleluia, aleluia. Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Disparou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje é dia da festa de São João de Latrão, a primeira basílica, que realmente foi condecorada nos tempos de Roma por Constantino. Foi a primeira basílica em que o cristianismo de fato se oficializa aqui um tempo de paz entre o Império e o cristianismo. Constantino se converte e acaba por destruir todo e qualquer tipo de perseguição aos cristãos. Então, essa igreja é muito significativa. Primeiro, porque ela então demarca esse tempo de paz entre o
Império e os cristãos, e por isso também ela será a primeira basílica papal, né? A primeira basílica do Papa. Lá está a Cátedra de Pedro. O bispo de Roma, que também é Papa. O Papa é uma condecoração, o título de papado é uma condecoração para aquele que é o bispo de Roma, né? Que nele está a união de todos os bispos, né? Ele é o primaz entre todos os bispos da Igreja Católica. Então, por ele ser o bispo de Roma, ele também recebe o título papal, né? E aí governa dentro da unidade, né, do magistério da Igreja, a própria Igreja. Então, festejar essa festa, festejar esta igreja, esta basílica, é festejar a importância mesmo, né, do primado petrino, né, que graças ao Papa nós conseguimos vivenciar uma unidade dentro da igreja, mesmo tendo tantas manifestações, diversidades, mas todas elas confluindo para o Papa na sua obediência, naquele que foi colocado pelo próprio Cristo como vigário do mesmo aqui nesta terra. Então, comemorar a Basílica de Latrão é comemorar o munus petrino, que garante a unidade da igreja. Na primeira leitura nós vemos uma prefiguração do que seria a igreja, do que deve ser a igreja. Um templo de Deus, onde a partir dela sai uma água, e esta água produz árvores, e esta árvore produz frutos que curam, né? A igreja, ela é a igreja que produz uma grande árvore sobre o mundo, que é a cruz de Cristo. E esta cruz traz como seus frutos medicinal, cura e libertação de todo e qualquer tipo de manifestação do mal, seja espiritual ou seja físico. Entendendo aqui então que a igreja, ela não é só para os cristãos de dentro, mas é para todos os homens, até mesmo aqueles que não são cristãos. Existe uma frase muito polêmica, né? Extra ecclesia nulla salvus, ou seja, fora da igreja não há salvação. E aqui se levanta muito, nossa, mas então quer dizer que outras pessoas que não pertencem à igreja vão para o inferno? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que estamos dizendo é que a igreja aqui é o grande sacramento da salvação, e que ela não se reduz a ela mesma no sentido instituição ou predial. A força da igreja invade o mundo. A redenção que Cristo opera através dela não fica só nela. Ela também invade o mundo. E por isso esse mundo recebe, de um jeito ou de outro, as graças sacramentais. A grande questão é que as pessoas muitas vezes recebem esta graça e não têm consciência do que estão recebendo. Aí cabe o cristão aqui mostrar para essas pessoas da onde vem esta graça. Não é incomum nós encontrarmos pessoas muito boas no mundo, às vezes melhores até do que as pessoas que estão dentro da igreja. Pessoas mais generosas, pessoas mais solidárias, pessoas que são muito mais fraternas. Elas só são o que são por causa da igreja e dos seus sacramentos, que, ainda que de uma maneira inconsciente, atinge essas pessoas e as transforma. O nosso papel aqui é mostrar para essas pessoas, não só com a palavra, mas com a vida, que ela é atingida por esta graça e merece receber esta graça agora mais de perto do altar, que é a própria Eucaristia, no seu sentido mais pleno, que é o sacramento que recebemos em toda a Santa Missa. O papel nosso é mostrar para essas pessoas, muitas vezes, que toda a graça e bênção que as atinge provém do altar de Cristo. E quanto mais elas tiverem consciência disso, mais possivelmente elas quererão entrar na igreja e, a partir desse momento, receber de forma direta, consciente, essas graças que elas já recebem de maneira inconsciente. Imagina, se elas já são boas, porque é atingida pela graça de forma inconsciente, imagina quando elas fizerem isso, receberem essa graça, sabendo o que estão recebendo e sabendo o que estão fazendo. Com certeza elas serão ainda muito melhores. O grande problema é que às vezes determinadas pessoas muito boas, né, olham para a nossa igreja, olham para os comportamentos de padres, de fiéis, de leigos, e encontra esse templo aí que Jesus pegou a corda, né, que às vezes muito mais afasta do que aproxima. E aí nós temos sempre que ser vigilantes com o nosso comportamento. Não há coisa que mais prejudica a igreja
do que o cristão incoerente. Não é o mundo, às vezes, não é o diabo, muitas vezes, não é. Às vezes, quem mais afasta as pessoas da igreja somos nós mesmos, né? E aí temos essa imagem do Cristo, que com a corda bota a ordem no lugar. O zelo da casa de Deus me consome. Então cabe hoje a nós pensarmos também, o que é que nós estamos fazendo que pode favorecer a entrada de pessoas para a igreja, ou que pode favorecer a saída delas desta igreja? Quais foram os meus comportamentos com os meus irmãos dentro da própria igreja, mas principalmente fora delas? Nós teremos uma grande responsabilidade, especialmente aqui na Simpro. As pessoas sabem que vocês participam de missa, né? As pessoas sabem que vocês são pessoas que rezam, que oram. Nossa, é uma responsabilidade grande isso aqui. Quer dizer, então, que elas têm que sempre ver em nós uma coerência, né? Aquele cristão que fica quase entrando em transe com Jesus sacramental, mas ao sair da igreja, ao sair de uma direção, trata as pessoas de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira grosseira ou maneira indiferente, essas pessoas acabam se tornando um grande escândalo, que muito mais afastam as pessoas da igreja do que aproximam. Então, que nós possamos fazer esse exame de consciência. A minha vida está sendo, para os outros, uma oportunidade para elas encontrarem o Cristo da igreja e a igreja de Cristo, ou está servindo para eu afastar as pessoas com a minha conduta, com a minha vida, com o que eu estou transmitindo para eles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.